Senhoras senadoras, senhores senadores, na verdade, talvez por causa da idade, senador Renan, por causa da idade avançada, senadora Lúcia, tenho tido ultimamente dificuldade em entender alguns discursos e argumentos. E por essa razão eu venho a essa tribuna agora para tentar entender alguns argumentos aqui, senador Agripino, em razão do que eu li e do que eu ouvi do projeto do senador José Serra. Primeiramente, tenho ouvido aqui uma série de discursos falando de entrega da Petrobras às multinacionais, de que a Petrobras, diante deste novo projeto, grande patrimônio nacional, que ninguém duvida disso, seria esquartejada e lançada às mãos ferozes das multinacionais. E eu fiquei em dúvida, senador Aloysio, porque eu tentei ler, senador Serra, no seu projeto, alguma coisa em que naquele momento Vossa Excelência entregava ou vendia ou diminuía o valor da Petrobras e não consegui ver em momento nenhum nada disso. Como eu disse aqui, senador Renan, eu cada vez mais, talvez por causa da idade, eu tenho tido muita dificuldade de entender certos discursos e certos argumentos. Vossa Excelência não pode falar, eu sei. Só me diga, em algum momento do seu projeto, o senhor propõe acabar, privatizar, diminuir, tirar da Petrobras algum do seu patrimônio? Pelo que eu li aqui, não. Eu não sei se alguém leu isso em algum lugar. Pelo que eu li e entendi, eu entendi justamente ao contrário. A Petrobras, hoje, que ninguém discute, porque ninguém discute contra fatos, está numa situação financeira dificílima, delicadíssima, não proposta por nenhuma dos pontos que estão colocados no projeto do senador José Serra. Essa dificuldade financeira que a Petrobras apresenta hoje, falo dívida que cerca de 500 bilhões de dólares, a maior dívida do mundo, que é uma dificuldade real, é decorrente de alguma das propostas que Vossa Excelência apresentou, só para que a gente possa entender. Também eu não consegui fazer a ligação entre esta dificuldade que a Petrobras tem com as propostas apresentadas por Vossa Excelência. Alguém aqui falou, inclusive, que os que levaram a Petrobras à situação difícil que ela está vivendo hoje, estão aqui hoje defendendo e até relatando a defesa do não obrigação da Petrobras em participar dos próximos lances. Quem são essas pessoas, senador Luiz? Eu estou pedindo ajuda, realmente. Eu quero confessar a minha dificuldade. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Quem foi que levou? Quem é que dos que estão aqui que levaram essa situação, a dificuldade da Petrobras? Foi dito aqui, eu não estou vendo ninguém aqui. O senhor viu, senador Agripino, que por acaso a gente também vai ficando ruim da vista, a gente precisa enxergar melhor. Eu posso não ter visto ou reconhecido aqui nesse plenário hoje. Há também uma confusão enorme aqui, e eu vi em algum dos argumentos que foi falado aqui, que falando na Petrobras, como se ela representasse o governo federal nos condomínios ou na relação União exploradores e operadores de novos poços. A Petrobras, pelo que eu saiba, é uma empresa mista privada com ações
privadas e negociadas em bolsa. Isso é verdade ou eu também sonhei com isso? Inclusive, tem ações e títulos negociados nos Estados Unidos. É verdade isso? Na Alemanha. Tem sócios estrangeiros, eu li em algum lugar, que algum desses sócios que investem lá fora são sócios estrangeiros, americanos, alemães, japoneses, esses que tentam e que estão disfarçadamente atrás desta visão de colocar o petróleo que nós temos no subsolo para render e voltar a ser petróleo para o brasileiro, que traga benefícios para o brasileiro. Porque, na minha visão, você ter petróleo no subsolo não quer dizer nada. Pode ser que diga até em termos de patrimônio, mas para o brasileiro que quer educação, quer saúde, quer emprego, petróleo no subsolo não vale nada. Ele só passa a valer no momento em que ele tem valor, que ele começa a gerar valor. Então, qual é a estratégia desses grupos que investem, estrangeiros que investem na Petrobras, no sentido de tentar ou participar da Petrobras, é tomar a Petrobras por dentro? Por que a Petrobras permite, senador Lobão, que grupos estrangeiros sejam sócios, já são sócios da Petrobras hoje, e tem capital aí e muito dinheiro investido nela? Outra coisa importante, se é esse um fato, a Petrobras, em não explorando e continuando as suas dificuldades, eu li em algum momento atrás, e agora foi reforçado, o senador Lobão aí, que foi ministro com muita competência, pode confirmar, a Petrobras pegou o empréstimo dos chineses de 10 bilhões de dólares, alguns anos atrás, dando em troca garantia óleo do pré-sal que ainda não saiu. Essas informações nós não temos com clareza, porque existe uma certa, ainda não existe uma abertura total. E recentemente, há pouco tempo, em função das dificuldades financeiras da Petrobras, pegou mais 20 bilhões de dólares, dando aos chineses o óleo que está no subsolo do brasileiro. Isso é verdade ou eu ouvi falar, ou eu li, os jornais estão mentindo? Mas deu óleo, e pois sim, boa parte desse óleo, em função dessas dificuldades, já não é mais do brasileiro, nem é da Petrobras. Esse óleo já é dos chineses. Aonde eu quero chegar? Por que a pressa, me parece, e se perguntam, de votar isso e que tem alguma urgência? Senador Lobão, senador Renan, eu vou ler aqui, não trouxe para cá, mas está ali. Uma notícia dos jornais do Ceará, senador Antônio Carlos Valadares, eu não estou vendo aí. Acabando do notícia do Ceará, senador Eunício, que diz o seguinte: Petrobras do Rio Grande do Norte, senador Garibaldi, senador Agripino. Sondas, senador Eunício, você já deve estar sabendo disso, se puder me entregar aqui, só que eu queria ler uma notícia recém-saída, ele está chegando do Ceará com essa notícia na mão. Está chegando com a notícia na mão diretamente do Ceará. Diz o seguinte: Petrobras começa a desativar sondas no Ceará. Mas mais adiante aqui nessa notícia do jornal diz o seguinte: conforme o Povo apurou, o jornal O Povo, é um jornal cearense, conforme o Povo apurou, a Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará está sendo desativada e os contratos para serviço de 3 sondas offshore foram desativadas. Diz mais que essas medidas estão sendo tomadas, além do Ceará, nos estados de Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas e Sergipe. Isso está contemplado no corte de 32 bilhões, senador Serra, isso está contemplado no corte de 32 bilhões do plano de negócios da Petrobras. Ou seja,
Se ela tiver algum recurso para fazer algum tipo de outro investimento, em detrimento desses postos chamados poços maduros de terra firme, pequenos poços em toda aquela região, são milhares de poços, senador Serra, que vão causar milhares e milhares de desemprego imediato nessa região do Nordeste, como vocês sabem muito bem, do Rio Grande do Norte até o Maranhão, passando por Sergipe e Alagoas, que eu queria até chamar a atenção para o senador Valadares sobre esse aspecto. Mas veja bem, então, a pergunta do por que essa pressa? A minha pergunta é o seguinte: nós devemos, e a pergunta que eu gostaria de colocar a todos aqueles que fizeram essa pergunta aqui, nós devemos gerar mais desempregos e milhares de empregos no Brasil neste momento, como esse caso específico. Deixar de explorar os recursos que nós temos do pré-sal, deixá-los no fundo do mar, toda essa riqueza, por anos e anos, à espera de que o petróleo venha em qualquer momento voltar a subir no mercado internacional. E veja bem, quando a gente fala da incerteza do mercado internacional, ela pode ser boa, subindo, como pode ser má, caindo mais ainda, que é o que indicam todas as projeções. Podemos até, evidentemente que não é o provável, podemos até chegar ao momento em que nós não exploramos essas reservas do pré-sal e dentro de algum tempo essas reservas de pré-sal vão valer muito pouco, porque o preço do petróleo pode cair. Não sei se vai ou não sei se vai subir. O fato é que ninguém, senador Cristóvão, previu que o preço do petróleo chegaria a $20 no dia de hoje. Eu mesmo, e com certeza todos aqui, não imaginavam que chegasse esse preço e chegou. Então, nós estamos falando aqui em uma proposta ideológica em que guarda uma riqueza sem fazer com que ela valha nada para o seu verdadeiro proprietário, que é o povo brasileiro, na expectativa que ela um dia possa ser nacional entre aspas, porque também em nenhuma dessas proposições ela deixaria de ser nacional. Por isso fica aqui a nosso apoio à oportunidade do projeto do senador José Serra, que mais do que nunca visa tirar a Petrobras dessa enorme crise, visa proteger a Petrobras. Nenhum projeto de proteção à Petrobras foi feito aqui de tamanha importância quanto esse que Vossa Excelência acabou de fazer. Todos os outros, todas as outras iniciativas só fizeram prejudicar a Petrobras e levar ela à situação difícil e vergonhosa que ela passa os dias de hoje. Muito obrigado, senador Renan.